Olá, nós estamos contando hoje o testemunho da Viviane Santos e ela está contando pra gente o que as drogas fizeram na família dela, mas o que o amor de Deus fez depois de tudo que aconteceu. Sim. E aí, Vivi? Bem, para continuar, né, Carol? Então ele foi deteriorando cada vez mais, se envolvendo cada vez mais em drogas, a ponto de chegar a pessoas e entrar dentro da casa da minha mãe e pegar televisão, DVD, como pagamento de dívida. E a minha mãe falou que a última oportunidade que ia dar para ele na época era ele fazer um tratamento em BH na CAPS. Só que o que acontece? Lá tratou o dependente químico, que no caso era ele, com medicamentos muito fortes. E o codependente, que no caso é minha mãe, às vezes é mais doente do que o próprio usuário de drogas. Verdade. Porque passa por todo esse sofrimento e fica ali coagido, sem ter para onde fugir. Não é a vítima, né? Ou pelo menos não é a vítima principal da história. Então... E sofre porque é a parte consciente da história. Sim. Porque eles, devido ao uso da droga, eles não têm mais consciência de si. Tanto que não tomam banho, não ligam para comer, não ligam mais para dormir, ficam aí 3 noites, 4 noites virado, tranquilo, né? E a outra parte é a sofredora da história. Verdade. E foi nesse tratamento que ele, sendo medicado, ele não podia tomar os medicamentos sozinho, devido até o fato de poder fazer alguma coisa, ela teria que dar a ele esses medicamentos. E foi nessa que ela tomou todos esses medicamentos. E se suicidou. Nossa. E se suicidou. Acho que um ato de desespero, um ato de não ter para onde correr, um ato de não ter mais alegria em nada, porque tudo nos é roubado, tudo, né? Quando se rouba a paz, se rouba a felicidade, tudo nos é roubado. Então, num fim de semana, ela tomou esses medicamentos, o meu esposo achou ela na segunda-feira, ela já não estava consciente mais, tinha sofrido alguns derrames, ficou internada até na quarta. Quando foi na quarta de manhã eu entrei. Até então, o meu pensamento e a minha fé era que ela ia sair daquela. Tanto que eu pedi à enfermeira, me dá essa sacola de remédio que eu vou guardar, porque um dia eu vou dar o testemunho que minha mãe saiu dessa e não ficou com sequelas, sabe? E se superou. Até então era isso que eu cria, era isso que eu acreditava. Mas na quarta de manhã, eu entrei no quarto e uma luz começava a entrar no quarto dela, o sol nascendo, e uma paz que tava, eu peguei naqueles pezinhos inchados dela, e aquilo ali eu não tava nem em mim, não era o meu sentimento de filha, mas eu disse: Senhor, tende misericórdia e seja feita a vossa vontade. E nisso eu fui embora para casa, dei um beijo na testa dela, fui embora para casa. Foi o ponto de eu chegar, dormir, também dar aquela cochiladinha assim que, sabe, de uma paz tremenda. E eu acordei com meu esposo falando: Viviane, infelizmente sua mãe não resistiu. Nossa. Dói, dói. Eu falo que o cordão nosso umbilical não é separado quando ganhamos o nosso filho, e sim como perdemos a nossa mãe. É um cordão que é separado ali naquele momento. Nossa. Você perde aquele colo, aquele aconchego, aquela referência, aquele carinho, aquela situação de quando você tá ali cheia, você só dá aquele abraço e aquele abraço te acalenta, te alivia. É verdade. E o seu irmão com essa situação, Vivi? Isso impactou de forma que ele pudesse parar de usar as drogas? Infelizmente não. Nossa. De imediato, né, a minha ação foi de levar ele para minha casa, porque eu tinha medo dele ficar Moravam sozinho. só os dois, sim, né? Sim. Você já era casada, já tinha sua vida? Isso. E de imediato eu levei ele para minha casa, porque eu falei que não tinha condições dele ficar, né, sozinho. Eu tinha medo até, né, de posteriormente ele querer fazer algo igual. E falei, o jeito vai ser levar para minha casa. Depois de um mês,
Infelizmente, foi pra rua, começou tudo de novo. Tudo de novo. E nesse tempo, Carol, um ano depois, eu entrei pra igreja, um ano depois que minha mãe faleceu. Eu digo assim que todos nós temos uma arma, que é a fé. Mas cada um tem que aprender a lutar com essa arma. Não adianta só eu ter a arma aqui, eu tenho que saber manuseá-la. Então, assim, eu tinha a arma da fé, mas eu não sabia manuseá-la, eu não sabia como fazer naquele momento. Então, depois que eu entrei para a igreja, que eu conheci a palavra do Senhor e que eu me senti tão acolhida nessa família, é que eu fui aprender como manusear e como encarar aquela situação. Porque na realidade foi isso que o Senhor me disse, você não vai ser vítima dessa situação. Você vai ter que aprender a encarar e mudar a sua história. Glória a Deus. Amém. Então aí eu fui aprender a mudar a minha história. Depois que eu entrei para a igreja, comecei a escutar louvores lá em casa. Passou 15 dias, ele saiu da minha casa, ele foi morar em BH. Morou atrás da rodoviária, nas ruas. Com 15 dias que ele estava na rua, meu marido recebeu o telefonema do João 23 falando que ele estava entre a vida e a morte. Meu Deus. Deram uma facada nele, cortou as duas veias, né, do pescoço, a externa e interna. E assim, não morreu por honra e glória do Senhor mesmo, porque Deus tem um propósito na vida dele. Então assim, o Senhor segurou ele pelas mãos, porque foi muito sangue que saiu. E ele já estava bem debilitado devido a estar na rua, né, usando crack. Então, assim, ele era pele e osso. Meu Deus. Pele e osso. Só que, assim, a igreja orou, né, para a recuperação dele. Eu orei, falei com o Senhor que se ele não tinha ido com aquela facada, que o Senhor restaurasse ali a vida dele. E eu falei, agora vai. Não é possível, né? Quase perde a vida, já perdeu a minha mãe, agora quase perde a vida, agora vai. E aí foi? E aí levei pra casa e tudo. Antes de tirar os pontos, já tava na rua de novo. É uma coisa quase... É surreal, né? É inacreditável que o vício possa ter tamanha força. Sim, é surreal. E foi pra rua de novo, Carol, e assim ficou. E... nisso envolvia em pequenos delitos, eu recebia telefonema que tinha sido preso, mas era questão assim de 5 dias na cadeia. Quando ele levou essa facada, eu procurei para internar ele involuntário, mas isso é hoje uma questão, além de cara, muito difícil. Na época eu não tinha condição, eu falava com ele de internação, ele não queria. Ele falava que conhecia pessoas na rua que tinha sido internado 25 vezes, 30 vezes e não adiantou. Aí, por fim, eu falei assim, realmente, porque o dia que você quiser, você vai sair dessa. E nisso eu ia orando, eu ia clamando, eu ia pedindo, não vou dizer que eu tinha força sempre não, tinha dia que eu não tinha forças, mas eu colocava ali um louvor, eu cantava e o louvor dizia por mim, né? E eu pedia ao Senhor todo o tempo que me renovasse, que me restaurasse. E eu aprendi com o Senhor que se eu não me curasse, se eu não me fortalecesse, eu não aguentaria aquela situação. Verdade. Então, muitas vezes, uma situação difícil que você passa, uma depressão, ou até mesmo uma luta com a sua família, não pare no problema. Se pararmos no problema, morreremos com certeza. A gente tem que ver além, né? A gente tem que crer num Deus que é a vitória. Verdade. E tem que aprender a encarar isso. É verdade. Mas depois dessa facada, aí continuou tudo a mesma coisa? Sim. Quando que isso mudou? O que aconteceu? Sim, aí ele ficou anos assim, né, nesses pequenos delitos, vinha aqui de vez em quando, eu via, tinha vezes que estava bem, tinha vezes que não, estava bem magro e tudo. E da última vez ele foi preso e ficou 5 meses, 6 meses preso. Nossa. E assim, quando ele foi preso, até eu falo que hoje pais, mães sofrem com os filhos na cadeia, mas eu dei glória a Deus. Eu dei glória a Deus naquele momento, porque se ele não fosse preso, ele ia ser morto. Então ali na cadeia ele estava guardado.
E foi onde eu clamava, eu pedia ao Espírito Santo que o visitasse e que o tratasse ali naquele momento. Então, todas as minhas cartas, na época eu estava grávida. Então, assim, para mim ainda foi um alívio maior, porque talvez se acontecesse alguma coisa com ele, eu nem sei como eu receberia a notícia naquele momento tão frágil, grávida. Sim. Né? Então, assim, todas as minhas cartas, porque eu não ia visitá-lo, porque era distante, era disso, falando de Deus, falando passagens bíblicas, motivando ele a sair daquela vida, porque não tinha um porquê. É uma pessoa tão especial, tão inteligente, não tinha um porquê dele viver assim, né? E falando do meu filho, que eu gostaria muito de apresentá-lo ao meu filho, um tio, né? Com todo o caráter, porque eu sei que a essência que o meu pai e minha mãe passou estava ali dentro dele, não tinha se perdido. Tinha perdido, né? Não tinha se perdido diante do vício. Eu sei que o vício grita alto, mas a essência estava ali. E o que aconteceu lá na cadeia, Vivi? Então, na cadeia foram essas palavras, eram pessoas que iam visitar, e ele determinou que quando ele saísse de lá, ele ia ser uma nova pessoa. Glória a Deus. E hoje, para a honra e glória de Deus, né? Ele tá em São Paulo, tá trabalhando, casou, agora vai ser pai. Olha! É uma pessoa que vive proclamando, né, o nome do Senhor no trabalho, para as pessoas que conhece. Colocou o Salmo 40 como dele, onde ele clamou, né, e o Senhor ouviu. É lindo o Salmo 40, quando ele leu para mim eu chorei até, falei, não, realmente é o seu Salmo. E é só vitória, Carol, só vitória. Porque a mudança de vida, ela existe, ela é possível, mas a mudança verdadeira só vem através de Jesus, né? Só através de Jesus. Porque, na verdade, nós temos um grande problema. Você espera a felicidade do seu marido, você só é feliz se o seu marido tá feliz, tá te tratando bem, você só é feliz se seu filho tá bem, né? Nós só somos felizes externamente, na verdade não é isso. É verdade. Quando vem aqui falar, né, a pastora vem ministrar o programa dela, Eu Decido Ser Feliz, na realidade é isso, a felicidade ela é uma decisão, é verdade. Assim como a fé, porque muitas vezes você tá acima do peso, por exemplo, e você determina, não, eu quero emagrecer. Então você tem uma decisão, ou você morre de comer e morre gorda, ou você decide emagrecer. E vai, né? E vai. E aquilo ali vai te determinar o quê? Tempo, determinação. E muitas vezes as pessoas não fazem isso em relação à fé. Elas não têm determinação, elas não separam tempo com o Senhor, elas não deixam o Senhor trabalhar. E quando as pessoas falam assim, Viviane, como que você passou por isso tudo? Não sei. Quem passou não fui eu, quem passou foi o Senhor em mim. Porque é lindo quando todas as suas forças se acabam e você fala assim, eu vou desistir. É aí que o Senhor trabalha. Porque quando você desiste, você tira o seu time de campo para que Deus possa entrar. Até então, você trabalha na sua força, você trabalha na sua verdade, você trabalha no seu eu e não deixa Deus trabalhar em você. Então, perdemos a nossa força, deixar o mundo desabar em nós é lindo, é lindo. E teve um momento maravilhoso e marcante em minha vida, onde eu li a passagem de Jó. Jó tinha perdido tudo. E eu falei ao Senhor, Senhor, serei como Jó. Se todo problema que eu passo, se toda luta que eu passo é para provar o quanto eu te amo, pode mandar. Glória a Deus. Pode mandar, porque eu quero provar que eu amo o Senhor. Amém. Amém. Vivi, é uma honra ter você aqui, de verdade. Carol. Eu tenho certeza que assim como o Senhor te usou para edificar a minha vida, as pessoas que estão em casa também foram usadas, foram tocadas. Eu espero que isso aqui seja um marco na sua vida. Eu sei que é a primeira vez que você conta esse testemunho, mas eu creio que não é a última e vai ser um início de um ministério na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te agradeço de verdade por ter vindo.
Eu espero que você que está em casa tenha sido tão abençoado e ministrado como eu fui. E a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas esse testemunho da Viviane você pode assistir no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br, e a gente volta daqui a pouquinho com o quadro do Coração do Pastor. Até daqui a pouco.